Ah, paz de Cristo. Que maravilha estarmos aqui neste domingo de manhã, no Refrigério e Paz. Eu quero trazer aqui para você uma palavra do princípio. João 1, no 1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amados, Bíblia, Palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, não é algo para lermos simplesmente. A própria palavra diz: medita na palavra de dia e de noite. Ler é uma coisa, quando você pega uma revista e dá uma folheada. Agora, meditar na palavra significa que você tem que ler prestando atenção em cada palavra. Até porque a própria palavra diz que não tem uma vírgula em vão no Evangelho da Salvação, na palavra de Deus como um todo. Então, eu te convido nesse momento a nós meditarmos, estudarmos, o que significa isso, o Evangelho de João 1, do 1 ao 5. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o Evangelho de João está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, e aqui ele está nos assegurando, nos ensinando, que no princípio de quê? No princípio de tudo. No princípio deste mundo, no princípio do planeta Terra, era o Verbo, a palavra, que é Jesus, o Cristo. Esse Verbo estava com Deus desde o princípio, e ele era Deus. Aqui já no início, o apóstolo João deixa bem claro que Jesus Cristo e Deus Pai são um só. Jesus várias vezes disse: eu e o Pai somos um. Então é algo inquestionável. Juntamente com o Espírito Santo de Deus, forma-se a Santíssima Trindade, que apesar de não ter escrito na palavra essa expressão Santíssima Trindade, mas nós do estudo, da meditação na palavra, entendemos que existe Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aí ele continua: ele estava no princípio com Deus. Ele repete, né? É uma forma de fixar, é uma forma de dar ênfase em algo. Então ele fala no inciso 1 e no inciso 2, que ele quem? O Verbo, quem? Jesus Cristo, o Cristo, desde o princípio estava com Deus Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus Cristo, sem Cristo Jesus, nada. Eu, você, as coisas materiais, as árvores, as águas, os peixes, os animais, o céu, as nuvens, o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, nada existiria sem Jesus Cristo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui, veja que fantástico. A palavra está nos dizendo que a vida, o nosso fôlego de vida, estava em Cristo. Ou seja, quando Deus soprou o fôlego de vida, Deus Pai, soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, ali ele estava soprando do próprio Cristo, porque a palavra é muito clara, dizendo que a vida estava nele. A vida vem de Jesus Cristo, é só ele que dá a vida. A palavra nos ensina, inclusive, que além desse primeiro fôlego de vida dado por Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, por meio do Cristo, Jesus, ele nos dá vida em abundância nessa nossa vida aqui nessa terra, e também nos dá o principal, a vida eterna. Sem Jesus, sem Cristo, não teria havido vida na terra, existido vida na terra, nós não teríamos vida em abundância, mesmo após a queda, devido ao pecado de Adão e Eva,
E não existiria a vida eterna, porque apenas em Cristo Jesus há a redenção dos pecados. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então podem criar seitas, podem criar doutrinas que não são as doutrinas genuinamente bíblicas, podem criar qualquer falácia. Porém, a única forma de se chegar a Deus Pai é por meio de Jesus Cristo. A própria palavra diz que todo ser humano, todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. O que isso significa? Significa que nenhum ser humano, após a queda, após Adão e Eva, nenhum ser humano, ele tem a glória de Deus. Ele é um caído. Apenas quando ele nasce novamente da água e do Espírito. A água, como Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não terá vida eterna. A água, a palavra. O Espírito Santo de Deus, que vivifica o meu e o teu espírito, que vivificou o meu e o teu espírito que estava morto em delitos e pecados. Então, por meio de Cristo é que é possível toda essa vida. A vida do ser humano, o fôlego de vida. A vida em abundância, depois que você reconhece no seu coração, acredita que Deus ressuscitou Jesus seja o terceiro dia, e você confessa isso com a sua boca perante os homens. Aí vem a vida em abundância, nessa vida ainda. E o principal, a vida eterna. Porque a palavra diz que assim como Jesus morreu uma única vez, pelo meu e pelo teu pecado, assim é dado ao homem morrer uma única vez, seguindo-se após isso o juízo. E ao mesmo tempo, a palavra diz que o julgamento é este. O que é juízo? Julgamento. E a palavra diz, o julgamento é este. Aquele que crê, já está julgado, absolvido, está salvo. E aquele que não crê, já está condenado. Condenado aqui a não ter a vida eterna. E infelizmente ir para o lago de fogo, onde o sofrimento será eterno. Então, vida apenas por meio de Jesus Cristo. Não adianta, não tem nenhuma senhora, não tem nenhum homem que morreu e que se tornou alguém superior, que possa interceder por você. Apenas existe um único Senhor e Salvador, Cristo Jesus. E aí ele vem, no 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então a vida, um ensinamento importantíssimo, já falei que a vida está em Jesus, apenas nele, e a vida é a luz dos homens, porque o ser humano que caminha com Jesus Cristo, embora ele entenda que está vivo porque respira, ou como um certo pensador disse, penso logo existo, por ele pensar, por ele respirar, acha que existir é estar vivo, não é. É tanto que ele disse, penso, logo existe, não penso, estou vivo. Porque todos estão mortos em seus delitos e pecados. E a única forma, Deus é inimigo de todo pecador. Existe uma frase nas igrejas que não é verdadeira. Algumas igrejas, alguns irmãos enganosamente dizem, estão enganados e dizem, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Leia Salmo 5,5. Salmo 5,5 diz que Deus abomina todo aquele que vive na iniquidade. Então, todo aquele pecador não arrependido que vive na iniquidade e pensando que está tudo bem, tem Deus como inimigo. E a palavra diz que nós somos reconciliados com Deus, só é reconciliado quem estava brigado, quem era inimigo. Então a palavra diz que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E nesse momento que somos reconciliados por meio de Jesus Cristo com Deus Pai, recebemos o ministério da reconciliação. Então todo crente é um ministro, todo crente verdadeiro é um ministro do Evangelho da Salvação. Então a vida era a luz dos homens. A luz, porque a pessoa que existe, ela está morta em seus delitos e pecados, ela caminha na escuridão. Em dia claro, ao meio-dia, ela caminha na escuridão. Muitas vezes em uma armadilha, uma questão com uma mulher casada, um homem casado, uma questão com o dinheiro ilícito, achando, não, isso é uma besteirinha, ninguém está vendo, vai dar tudo certo. E este homem caminha. Por quê? Porque está morto nos seus delitos e pecados, o seu espírito está morto. Embora ele exista, ele não tem vida plena. Então, ele caminha para o abismo.
achando que está fazendo algo bom. E apenas quando nós temos Jesus Cristo é que a vida é a luz, nós caminhamos por veredas com a luz de Cristo e conseguimos caminhar de forma reta. E aí no 5 ele diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Jamais a treva vai prevalecer contra a luz. A luz de Cristo é tão forte que Paulo estava em pleno dia, com o sol a pino em plena claridade, e surgiu uma claridade maior que a do sol. E ali cegou o apóstolo Paulo quando ele ia para Damasco. Por que essa luz mais forte que o sol? Porque é a luz de Cristo. E a luz de Cristo, quando brilha, as trevas não prevalecem, no sentido de demônios, de más pessoas, maus pensamentos, más condutas. A luz de Cristo prevalece contra as trevas. É esse um dos motivos que depois que você se converteu, você notou, quando você se converteu verdadeiramente, você passa a refletir essa luz de Cristo. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós, crentes em Cristo Jesus, refletimos a luz de Cristo. E quando você passa a refletir a luz de Cristo, as pessoas ao seu redor, os seus amigos antigos, eles começam a não gostar tanto da sua companhia, a não querer tanto de convidar para as festas de aniversário, para as festas familiares, porque o crente, ele não é crente só dentro da igreja. O crente, ele não é crente só nos congressos evangelísticos, nas cruzadas. Ele é crente dormindo, ele é crente na reunião de família, ele é crente quando ele está sozinho em frente ao computador, em frente à tela do celular. Ele vai ter um comportamento cristão, o que Jesus faria no meu lugar, e vai fazer. E esse comportamento, as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo para testificarem com o Espírito Santo que está dentro de nós, eles não conseguem sequer, eles não querem sequer entender. Não querem entender como é que uma pessoa pode se comportar em paz diante de uma notícia ruim. Não conseguem entender como é que uma pessoa consegue ter tranquilidade diante de uma notícia de doença, por exemplo, ou de um familiar. Por quê? Porque o crente, ele confia em Deus, ele confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo está no controle de Deus. Então, se você está passando por alguma situação de saúde, por alguma situação financeira, por alguma situação de relacionamento, descansa no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te dar vida e vida em abundância. As trevas não prevalecerão na tua vida, porque você tem a luz de Cristo. Amém? Então vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, eu quero nesse momento, Senhor Deus, te pedir, no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu não sou ninguém, Senhor, para decretar nada. Então, eu clamo no nome do Senhor, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, o mal na vida deste irmão, desta irmã que está me assistindo agora. Que o Senhor repreenda, em nome de Jesus, qualquer dúvida, qualquer espírito de depressão, qualquer doença, qualquer problema no relacionamento, qualquer questão financeira, porque a tua palavra me assegura que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é o provedor das nossas vidas, daqueles que temem ao Senhor. É o provedor e nada faltará. E tudo é possível àquele que crê. E aquele que pede com fé, recebe. Senhor, abençoe, te faça prosperar como cristão, que você desenvolva a sua salvação e que você seja cada dia mais forte, independente das tribulações, porque Deus é contigo. Amém e amém.